Eu vos saldo com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui na palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e para guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, meus irmãos? Então vimos que Deus, ele formou o homem com tanto amor, com tanto carinho, soprou em seu nariz, fez um jardim e colocou o homem no jardim e mostrou ao homem todos os animais e mandou que ele colocasse nome em cada um e cuidasse. Mas quando o homem se achou só, o mesmo Deus que é poderoso para com tudo e com todos, Deus que não pode ver é a nossa solidão, ou quando nós reclamamos, e Adão ali se sentia só. E Deus fez um sono em Adão e cerrou na sua costela, tirou um osso só, e formou Eva. E Adão, quando se acordou do sono que Deus colocou sobre ele para tirar o osso, então Adão, quando se acordou, viu uma mulher linda do seu lado. Mas o que aconteceu? O grande inimigo de Deus e o nosso inimigo é o grande traidor, a serpente, que é o diabo, que ele tinha sido expulso do céu porque desobedeceu, ele como um anjo querubim, ele desobedeceu às ordenanças de Deus, e em seu coração foi achada a iniquidade, e Deus fez ele descer do céu para a terra. Mas quando ele olhou, que ele viu Adão e Eva ali no jardim, ele começou a sentir ódio, ele começou a sentir inveja, ele começou a sentir inferior de tudo que ele tinha perdido, e aquele lugar, o jardim, ele achava que deveria ser para ele. Então ele se encheu de fúria e de ódio. E ele planejou como fazer para tirar o homem da harmonia que o homem tinha com Deus, e Eva também. Então o que aconteceu? Ele se transformou em uma serpente. Eu creio que essa serpente não era uma cobra como nós vemos hoje, era em forma humana, porque como era que Eva, vendo todos os animais do campo, e ela ia se embelezar pela voz de uma cobra, não. Então ali, a serpente, mais astuta do que todos os animais, ela falou para Eva que Eva comesse aquele fruto. E Eva comeu e também deu ao seu marido. Então veio a queda por conta da desobediência. Então, pela desobediência veio a queda, veio o pecado. Quando Adão se viu nu, ele se escondeu. Quando ele viu a voz de Deus, Deus voando pelo jardim, porque Deus vinha toda tarde pela viração do vento e Deus falava com Adão. Mas naquele dia, Adão, quando viu que Deus ia chegando, Adão se escondeu, porque ele estava despido da graça. Ele estava agora despido do poder de Deus. Ele agora estava se escondendo. E quando Deus clamou a Adão, Adão, onde estás? Ele disse, estou aqui, Senhor. Ouvindo a tua voz, no jardim me escondi. E Deus disse, por que, Adão? Porque eu estou nu, Senhor. Que te mostrou que tu estava nu. Ele não se via nu, porque ele estava pela graça, ele vivia pela graça, era inocente. Aí ele disse, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então, Deus disse para Eva, por que fizeste isto, Eva? Ela disse, Senhor, a serpente também me enganou e disse que era boa e eu comi. E Deus disse à serpente agora, visto que tu enganaste a mulher, serás astuta mais do que todos os animais e se arrastará por terra. Ela não se arrastava, irmão. E agora se arrastará e comerá do pó da terra, arrastado. Então a serpente agora virou cobra, né? Aquela imagem ou aquela figura, eu não sei se era uma figura de ser humano, Deus sabe. Então se transformou naquela cobra e começou agora a se arrastar. Porque ela também teve culpa no catório, né? Então o que eu quero dizer, a moral da história é que o homem caiu na decadência. O homem caiu da comunhão que ele tinha com Deus. E agora,
Aleluia. Deus expulsou Adão do jardim. Agora, Adão, você vai ter que sair do jardim. Você agora vai perder toda a sua regalia, todo o seu direito. Você vivia, comia, andava pelo jardim, tinha fruto à vontade, você vivia tranquilo. E agora você vai trabalhar, viver do suor do seu rosto. Agora, Adão, você vai trabalhar para sobreviver e vai se envelhecer e vai morrer. Ó, irmão, a consequência e o pecado fez com que Adão morresse e nós todos morreremos. Que pena, não é? Nós não se conformamos com a morte. Ninguém se conforma com a morte. E agora saiu Adão da presença de Deus, humilhado, com a cabeça baixa, esperando o que ia acontecer com ele, saiu do jardim. E agora Adão foi trabalhar, correr, viver, atrás de água, atrás de comida, como era que ele ia comer cru, né? Frutos que achava ali. E agora foi duro para Adão sobreviver, mas sua esposa, mas Eva, e caiu, e chegou o dia em que Adão começou a se envelhecer, olhava para si, já não era mais aquele Adão que era antes. Ele via que o seu corpo, que a sua pele estava ficando velha, se enrugando, olhava para Eva e via que Eva, porque ele não podia olhar para ele mesmo, para o seu rosto e ver, mas ele olhava para Eva e dizia: Eva, você está ficando diferente. É eu que estou dizendo, irmão. Eva, você está ficando diferente. Você não é mais aquela Eva que eu conhecia, que eu via. Você está ficando diferente. Ela olhava para ele e dizia: Adão, você também está ficando diferente. O que é isso? Ficar abismado, irmão, ficar espantado da mudança, do clima que estava acontecendo no seu corpo. Foi triste para Adão. Aleluia. Mas Deus, vendo o sofrimento de Adão e da sua semente, em Isaías, Deus começou a fazer promessa. Vou lá para Isaías 7,14, vamos lá então. Deus começou renovando uma promessa para trazer aquele homem de volta, para trazer aquele homem que pecou e que estava morrendo, para trazer de volta a vida, para restaurar. Então Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e colher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e acolher o bem, a terra de que te enfada será desamparada no dia dos seus dois reis. Então o Senhor aqui, ele estava fazendo uma promessa pela boca de Isaías, porque o mesmo Senhor dará um sinal. O mesmo Senhor que formou Adão, que botou Adão lá no jardim, que expulsou Adão, quando Adão pecou, e agora estava a humanidade distanciada de Deus, distanciada do Altíssimo, mas Deus não queria que o homem ficasse assim. Deus nunca perdeu o que ele faz. Deus nunca se conformou de perder. E a obra das suas mãos. Então Deus falou pela boca de Isaías e disse: a mesmo Senhor descerá do céu e vos dará um sinal. Uma virgem dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel. Ele será grande diante de Deus, diante do Altíssimo. Ele será grande. E diz aqui: manteiga e mel ele vai comer. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e colher o bem. Então Jesus veio, não comendo carne. Antes Jesus comia manteiga e mel. Jesus não se alimentou de peito, mas Jesus comia manteiga e mel. Até que ele soubesse rejeitar o mal e colher o bem. Agora Deus estava com a visão de trazer de volta aquilo que o homem perdeu. Aleluia. Para mostrar o grande opressor, para mostrar o grande inimigo de Deus e o nosso inimigo, o nosso adversário. Que Deus vai restaurar, que Deus vai trazer o homem quebrantado. Deus vai restaurar o homem que estava em treva e em escuridão. O homem que estava na sombra da morte. Deus agora vai restaurar.
Deus agora estava vendo que ia restaurar, que ia trazer a vida. Mas como trazer a vida agora novamente? O homem que estava no pecado, o homem que estava sofrendo, sem Deus, sem paz, sem salvação e distanciado, mas que o homem queria conhecer, que o homem queria se chegar a Deus, mas não sabia como. Porque é difícil o homem no seu pecado conhecer a Deus, conhecer os mistérios do céu. O homem, ele tem uma tendência de querer se chegar a Deus, mesmo no seu ato de pecado, no seu ato de rebeldia, mas ele tenta chegar-se a Deus, mesmo com sua ignorância, mas o homem ele é levado a conhecer até um Deus para adorar, até um Deus para servir, a se regenerar. Todo ser humano tem esse desejo. Todo ser humano, grandes e pequenos, eles são levados a querer adorar a Deus. Mas o inimigo que o transpassou, Adão, ele transpassou todos os homens. Mas Deus agora começou a fazer uma nova aliança. Deus começou a fazer uma nova promessa. E em Lucas, vamos ver agora em Lucas. O Senhor estava cumprindo a sua promessa para trazer o homem a si mesmo. Lucas 1:30, o Senhor disse assim: E disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre receberás, dará à luz um filho, conceberás, e dará à luz um filho, e pôs-lhe o nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, meus amados, agora Jesus já enviou um anjo, Gabriel, e disse: vai lá, ali tem uma jovem, eu vou restaurar o homem. Eu vou restaurar o homem da decadência do pecado, da decadência do mal, da guerra, do império da guerra e da morte. Eu vou usar uma jovem, usar o seu ventre, para nela enviar o verbo vivo, que é a palavra. E ali Jesus foi se harmonizado pelo poder e pela graça do Espírito Santo para trazer o homem de volta a Deus, para regenerar, para trazer o homem que estava agora no seu pecado, na sua decadência de morte, de velhice. Aleluia. Para um dia o homem ser perfeito como ele era, como Deus o criou. Agora a promessa, agora estava o anjo diante de uma jovem chamada Maria, para trazer, e disse: serás agraciada diante de Deus, porque de ti, do teu ventre, nascerá o grande, o Salvador, o Filho do Altíssimo, e ele vai perdoar o seu povo do pecado. E Jesus nasceu da bendita Virgem. Começou o seu ministério, cresceu e começou a pregar o reino de Deus, evangelizar, curar os enfermos, libertar os demoniados, dos cárceres que o inimigo tinha prendido. Mas chegou o dia em que Jesus agora estava em uma cruz, padecendo, sofrendo o meu pecado e o teu pecado. Jesus já estava ali agora, conhecendo, experimentando o meu sofrimento e o teu sofrimento, para unir nós a Deus. Para unir, através do seu sofrimento, da sua graça, estava Jesus agora. Estava Jesus para levarmos a Deus. Então, na crucificação, Jesus já estava crucificado agora, experimentando a dor, o sofrimento, a sede, a agonia, o sol, ou a chuva, eu não sei. E estava ali Jesus, vendo os céus abertos, mas estava vendo nós, que cremos no seu nome. Jesus ali em agonia, em dor, porque o homem pecou, e como o homem pecou, ele sentiu a agonia, sentiu a dor e o sofrimento.
E agora Jesus estava para trazer de volta aquilo que o homem tinha perdido, aquilo que o homem tinha deixado para trás, mas estava querendo sem saber como, porque o homem estava dominado pelo mal, mas o homem é tentado a servir, o homem é tentado a obedecer, mesmo sem saber e mesmo na sua desobediência, mas o homem ele sempre tem uma tendência a quem servir. E ali estava Jesus na cruz, levando o meu e o teu pecado. Jesus ali, quando estava aquela coroa ali, estava Jesus dizendo, o teu pecado está sendo apagado, as tuas transgressões estão sendo apagadas. O sangue que corria de Jesus é como uma caneta de ouro que escrevia a nossa história e que limpava o nosso pecado, a nossa alma. E ali Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste na hora da dor, na hora da agonia, irmão? Aleluia. Na hora em que nós padecemos, na hora em que nós sofremos, nós muitas vezes perguntamos a Deus por quê. É assim Jesus também fez. Mas quando Jesus, ele não suportava mais a dor que tomava conta do seu íntimo, do seu interior, então Jesus diz, meu Deus, em tua mão, meu Pai, entrega o meu espírito, toma o meu espírito de mim que eu não suporto mais. Toma o meu espírito, ó Pai. Ele deu um brado e clamou. Aleluia. E o brado de Jesus falou mais alto do que o sangue de Abel. O grito que Jesus deu, aleluia, ele fez a terra tremer. O sol se escureceu, o sol e o ar. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E houve trevas e trovões, e relâmpagos e terremoto. Ali Jesus entregou o Espírito a Deus. E ele disse, Pai, está tudo consumado. Pai, este povo agora, Senhor, este povo que está me ouvindo, este povo que vai me ouvir a minha história, Senhor, eles vão se converter a Ti, meu Deus, e eles vão se chegar e vai chegar a Te adorar, ó Deus, e vão ser renovados pelo poder da Tua palavra. E agora, Senhor, está em Tuas mãos. Eu consumei tudo na cruz, Pai, está consumado. Em tua mão eu entrego o meu espírito. E assim foi. E Jesus ali, ele uniu nós a Deus. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que a oliveira era Jesus e estava ali. Então nós fomos enxertados. E hoje nós temos acesso a buscar. Nós temos acesso a clamar. Nós temos acesso a esperar. E sabemos que um dia vamos ser regenerados, mesmo depois da morte. Nós vamos ter vida em Cristo, porque não morre a alma, não morre o espírito, que vá para o paraíso ou que vá para o inferno. E Jesus, ele ligou nós a Deus, ele ligou nós ao Pai, para que nós pudéssemos chegar junto ao trono do Altíssimo. Um dia nós vamos ser regenerados, ok? Jesus abençoe, dê um like.